O plano articulado pela STF e pela PGR para prender a maior liderança política que já existiu no Brasil, que aparece aí com ampla vantagem sobre o atual presidente nas pesquisas para as eleições de 2026, está enfrentando dois grandes obstáculos. O primeiro é a opinião pública, que já percebeu a natureza irregular desse julgamento e rejeita essa perseguição. A população demonstra claramente que deseja a volta do ex-presidente, e essa narrativa jurídica que foi criada pelo senhor Alexandre de Moraes não conseguiu ser imposta em meio à sociedade. O segundo entrave vem da própria comunidade jurídica. Advogados, especialistas em direito penal têm dificuldade em defender a condução desse processo, pois até mesmo pessoas leigas no assunto percebem as grandes irregularidades evidentes que tem nesses processos. A mídia tradicional tem tentado trazer especialistas para validar essa narrativa do STF, mas poucos se dispõem a apoiar um julgamento conduzido de maneira tão controversa. O que acontece é que o senhor Alexandre de Moraes cometeu tantos erros jurídicos que fica difícil achar quem aprove, quem dê aval a essas ações que ele vem fazendo. Recentemente, um veículo de comunicação alinhado à esquerda convidou um advogado criminalista esperando que ele endossasse esse cenário. No entanto, a resposta não foi esperada por eles. Mais uma evidência de que algo muito errado está acontecendo no meio jurídico do nosso país. Vamos acompanhar a aula que esse especialista em direito penal deu aos jornalistas de plantão. E vamos ver a carinha de decepção entre aspas, jornalistas. Acompanhem comigo esse vídeo. E a exibição desses vídeos, sem que os mesmos tenham sido juntados aos autos anteriormente, ela constitui sim uma ilegalidade, juridicamente falando, tecnicamente se falando. O ministro, no meu entendimento, não poderia ter exibido esses vídeos, a não ser que eles tivessem sido juntados previamente aos autos por alguma das partes. Nós temos no Brasil o sistema acusatório, ou seja, cabe ao Ministério Público produzir as provas da acusação. Aqui o vídeo é exibido, e é dito isso expressamente pelo ministro, eu ouvi agora, que esse vídeo constitui prova da materialidade do delito. Então, isso não pode partir do julgador. O julgador é o destinatário da prova, não é o produtor da prova. E pouco importa se esse vídeo é notório, se esse vídeo é público ou qualquer coisa nesse sentido. Não cabe ao julgador trazer isso aos autos. Isso cabe ao Ministério Público. Lamentavelmente, esse tipo de atitude, no meu modo de ver, inclusive descredibiliza o julgamento, porque demonstra, eventualmente, ou pode demonstrar para alguns, certa parcialidade do julgador. Vamos comentar sobre a segunda parte deste vídeo. Mas antes, se você chegou até aqui, nos dê aquela moralzinha, se inscreva no canal, deixando o seu like e comentando. A sua opinião ajuda a formar novos pensadores. Sem mais delongas, vamos voltar ao vídeo. Quando o juiz comete uma irregularidade ou uma ilegalidade em meio a um processo, esse processo deve ser anulado, é o que diz a lei. E o que aconteceu no julgamento recente, quando o Bolsonaro foi tornado réu, é um exemplo claro disso. De acordo com a lei, apenas a Procuradoria-Geral da República tem a prerrogativa de apresentar provas e evidências no caso. Então, dessa forma, o ministro Xande está colocando a vontade dele acima da lei. E isso é crime, pois a lei é para todos, inclusive para a divindade Alexandre de Moraes. No entanto, durante a fase de votação, um juiz introduziu uma nova evidência que não estava nos autos. Esse fato, por si só, já representaria uma grave violação. Mas quando essa evidência é apresentada pelo magistrado responsável pelo julgamento, a situação se torna ainda mais grave. Diante disso, não apenas esse julgamento deveria ser anulado, mas todas as decisões do ministro Alexandre de Moraes relacionadas ao 8 de janeiro também deveriam ser revistas. Além disso, em um programa da Globo, um renomado especialista em direito penal foi convidado para comentar o caso. Durante sua análise, ele apresentou pontos críticos sobre o julgamento. Se a emissora soubesse qual seria a sua posição, provavelmente nem teria chamado ele para participar, nem teriam chamado para saber a opinião dele. Pode ter acontecido em momentos diferentes. No 8 de janeiro, essa posição que o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais defendeu e defende foi que naquele momento era nítido que se manifestou um inconformismo fora do razoável com relação
ao presidente eleito. Aqui, a denúncia trata de fatos mais complexos e mais duradouros, mas não é uma tarefa simples, particularmente porque foi uma escolha político-criminal nova do Brasil, assumindo esse compromisso a partir de 88 de defesa do Estado democrático. Serão caminhos difíceis para os ministros da Suprema Corte apreciar daí para frente. Por isso, inclusive, esse caso deveria ter sido julgado pelo plenário. Deveria ter sido julgado pelo plenário do STF, e não apenas pela primeira turma. Mas por que Alexandre de Moraes e os demais ministros desse grupo, Flávio Dino, Cristiano Zanin, que era advogado do Lula, Carmen Lúcia e Luiz Fux, decidiram manter o julgamento restrito à turma, contrariando grande parte da comunidade jurídica? A resposta é simples, é bem clara. Se o caso fosse levado ao plenário, ministros como Cássio Nunes Marques e André Mendonça poderiam trazer à tona questionamentos que comprometeriam a legitimidade do julgamento. Além disso, qualquer um deles poderia pedir vistas tanto na fase de aceitação da denúncia quanto no julgamento do mérito, que atrasaria o processo por pelo menos 6 meses, um prazo que coincidiria com o período eleitoral. Esse foi o verdadeiro motivo para evitar que a análise fosse feita pelo plenário. O objetivo parece claro: garantir uma condenação rápida, aliás, está sendo 14 vezes mais rápido que o processo do mensalão, e assim possivelmente até o final do ano. No entanto, com o desgaste acelerado do governo Lula, há sinais de que essa estratégia pode ser antecipada. O cenário atual levanta sérias preocupações sobre o papel do judiciário no Brasil. Apenas uma pequena parcela da população confia no STF, e a perseguição a opositores políticos, jornalistas e vozes divergentes demonstra um preocupante enfraquecimento das garantias democráticas. A repressão a opiniões e a criminalização do discurso criaram um ambiente onde muitos são forçados ao exílio ou enfrentam processos por expressar suas ideias, seus pensamentos. O Brasil vive um momento crítico, e ignorar essa realidade não muda os fatos.